Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da igreja Assembleia de Deus Belém, e eu estou gravando este vídeo, irmãos, por um motivo muito especial. A gente tem colocado para os irmãos aí, disponibilizado um tema muito interessante, que é o tema do avivamento bíblico. Porém, a gente quer fazer um convite especial para você que gosta da palavra de Deus, que deseja estudar teologia ou que tem um interesse nas escrituras sagradas. Porque eu não consigo compreender um avivamento genuíno que não esteja baseado nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus. Então nós vamos tratar, dentro do tema avivamento bíblico, nós vamos tratar algumas identidades da palavra de Deus, que é por onde o avivamento vem. Então, fique à vontade para acompanhar o nosso conteúdo e qualquer coisa estaremos à disposição para tentar esclarecer as suas dúvidas. Então, meus irmãos, dando continuidade no nosso tema do avivamento bíblico, esta que é a lição de número 19, vamos entrar aqui para alguns textos para nós recordarmos aquilo que nós já havíamos visto na lição anterior. Então, nós havíamos visto, conforme Romanos 12, versículo 2, que Deus ele fala da transformação que vai trazer para nós a experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus havia falado conosco acerca desta verdade. O texto de Efésios, capítulo 3, versículo 18, mostra a mesma identidade, o mesmo propósito, só que aqui ele destaca que a vontade de Deus não é algo pertinente a uma pessoa ou a um grupo só de pessoas, mas Paulo escreve aqui para os Efésios, mostrando pelo Espírito que a vontade de Deus é para ser compreendida por todos os santos. E aí nós falamos que a descrição da largura, do comprimento e da altura e também profundidade fala que a vontade de Deus ela tem um tamanho, ela tem um alcance e ela também tem uma forma. É como algo que Deus já preparou, já pré-ordenou para nós, para que nós vivêssemos esta plenitude. Mateus 6, versículo 9, a gente aprendeu acerca do princípio que faz a vontade de Deus ser alcançada, o princípio da oração. Em Efésios 3,14 a gente viu que Paulo, apesar de ser um grande pastor, um grande evangelista, um grande apóstolo também, a gente viu que Paulo ele se colocava de joelhos. Então a gente aprendeu que buscar a vontade de Deus através da oração também depende da nossa condição de orarmos de joelhos, Porque Deus mostrou para nós num texto lá de Filipenses que ao nome de Jesus se dobraria todo o joelho, No céu, na terra e debaixo da terra. Então Paulo estava respeitando essa ordenança, Porque Paulo estava na terra, assim como nós estamos. Então ele estava orando de joelhos, Para que a vontade de Deus fosse plena dentro do seu ministério. Aí nós falamos acerca de 3 condições, que vão muitas das vezes ser uma tentação para nós, para que nós nos afastemos da vontade de Deus e para que aquilo que Deus tem não aconteça nas nossas vidas e nós então entremos numa condição de rebeldes, Deus não quer que a gente se torne um rebelde, mas a gente precisa observar essas 3 condições. A primeira é a proximidade. Deus falou que Lúcifer estava guardando o trono, estava muito próximo do trono, e por ele muitas das vezes não ficar observando a realidade do céu, mas ficava contemplando o trono, ele acabou que nessa proximidade com o trono, ele acabou cobiçando aquilo que não era para ele cobiçar. A segunda coisa que nós vimos que ele também errou, e nós podemos aprender com isso, é que ele não estava comprometido
com aquilo que ele fazia. Ele estava sendo um regente da adoração e ele não estava prestando atenção nem naquilo que os anjos estavam pronunciando através da adoração que era manifestada pelos anjos que ele estava regendo. Então, a gente precisa entender que a gente precisa, assumir as coisas com Deus e estar comprometido com aquilo que nós assumimos, porque muitas das vezes, irmão, a gente está fazendo por fazer, e isso é péssimo, porque isso vai ser uma tentação para nos desviar, mesmo que nós estejamos dentro de uma igreja, de uma instituição ou de uma liderança de algum trabalho. Então, o comprometimento é algo que garante que nós estaremos de pé, e faz com que a gente seja útil para Deus e também recebamos, uma recompensa por aquilo que estamos fazendo para Ele. A terceira condição que a gente viu, que Lúcifer também não entendeu, é que ele entrou numa condição de insatisfação. Ele entrou numa condição de que ele confundiu grandeza com realização. A insatisfação surgiu disso. Então ele estava na posição maior depois de Deus, a posição mais alta, mas nem essa posição mais alta que tinha no céu foi suficiente para ele poder se realizar. Então, a vontade de Deus para nós, ela tem a ver com a grandeza? Tem, mas ela também tem a ver com a manifestação do propósito de Deus para nós. Porque o que me realiza pode ser que não realiza o irmão da esquerda ou o irmão da direita. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a gente fica querendo medir o plano de Deus nas nossas vidas, observando o plano de Deus na vida de outro. E na verdade isso não pode acontecer, porque Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, como a gente viu, tem uma forma e tem um tamanho de projeto para cada pessoa. E esse projeto é que realiza a pessoa. Não é o tamanho, não é a amplitude do projeto, mas é sim a forma que Deus tem, para que a gente chegue na vontade dele. Então essa forma, ela encaixa-se de acordo com o plano de Deus para cada pessoa. Então o Lúcifer estava confundindo as coisas. Nós não podemos confundir grandeza, com plenitude. Grandeza quer dizer que é grande, mas não quer dizer que é realizado. Plenitude quer dizer que pode ser grande, pode ser mais ou menos grande, maior ou menor, mas na vontade de Deus, Deus trará a realização. Aí nós aprendemos a realidade do que vem a ser um sinete, falamos que o sinete é o símbolo do rei, que era impresso na carta, e essa carta ela era selada e ao mesmo tempo aberta através, do sinete. Quando o sinete era colocado, ela era fechada, quando o sinete era quebrado, ela era aberta. E aí estava um segredo para nós. E aí Deus fala acerca de Lúcifer no versículo 12 de Ezequiel 28, Deus diz: tu és o sinete. Deus não diz que ele tem o sinete, nós falamos muito sobre isso. Então, ser o sinete fala de ser escolhido para fazer a abertura e o fechamento das cartas. Quer dizer que tem pessoas, que a gente colocou dessa forma na lição anterior, que Deus escolhe para ser instrumento para abrir carta para nós. Muitas das coisas que Deus vai trazer para o nosso ministério vai estar muitas das vezes dependente de algo que Deus tem na vida de um outro ministério. Isso depende da vontade de Deus, claro. Mas quando Deus escolhe alguém, irmãos, Deus escolhe. Quando Deus ele coloca uma pessoa para ser um instrumento para nós e nós não queremos, nós estamos rejeitando aquele que Deus fez ser sinete para nós. E aí a gente perde, porque a carta não será aberta, não será enviada até nós, de uma forma que nós possamos ler, e a mensagem de Deus então será perdida. Foi isso que Deus mostrou. E finalmente a gente falou do reino. O reino é o governo de Jesus, sobre nós. E a gente colocou aqui num slide que o reino ele traz a harmonia, ele traz a paz e ele traz um propósito. Então a gente falou que muitas das vezes as pessoas elas entram num caminho em que elas querem fazer a vontade de Deus, mas elas não querem muitas das vezes compartilhar aquilo que Deus está dando para elas com outros.
Então eu coloquei aqui que nós temos uma vontade de Deus individual, a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, mas existe a vontade de Deus coletiva, ou seja, a vontade de Deus para o corpo de Cristo. Então, Deus dá uma tarefa para o João, aí o João desenvolve, aí o Espírito Santo, por algum motivo, exemplo que eu estou dando para os irmãos entender, ele passa essa tarefa para Maria e o João começa a ficar aborrecido porque foi ele que começou aquele trabalho e ele está achando injusto, né? Mas se Deus em Jesus está governando todas as coisas, então a gente entende que a gente trabalha para o Senhor e não trabalha para nós mesmos. Então a gente tem que entender que a vontade de Deus para o corpo, para a igreja, ela é soberana, inclusive, né, sobre nós, porque nós precisamos estar debaixo desta autoridade para que a vontade de Deus seja plena na igreja, na obra, né, não só na minha vida ou na sua vida. Foi isso que a gente aprendeu. E o evangelho do reino vai ser pregado porque a promessa que nós vimos, Mateus 24:14, é a promessa que fala da pregação do evangelho do reino. Então é o evangelho onde há cooperação e governo de Jesus. Por isso que a igreja ainda não alcançou os lugares, os patamares, né, as posições que Deus tem para ela. Porque a igreja, muitas das vezes, ao invés de estar cooperando, a igreja está se dividindo, a igreja está fazendo guerras internas, e isso não está no evangelho do reino. Então, se a gente não viver o reino, né, traduzindo para os irmãos entender, a gente não pode pregar o reino. É isso que Deus está falando aqui. Então a gente precisa primeiro viver o reino, aprender o que é reino, para depois pregar esse reino. Então é isso que vai acontecer, né, por todas as nações, por todo o mundo, para que o testemunho a todas as nações leve a oportunidade de salvação, e então virá o fim, quer dizer, então Jesus vai arrebatar a igreja fiel. Aí então nós colocamos aqui, irmãos, o posicionamento da vontade de Deus para nós. Eu representei aqui pelas tribos, né? Cada tribo está posicionada numa dada região. E nós entramos agora num texto, que é um texto que nós já vimos, que nós vamos trazer ele de volta aqui, que é o texto de Ezequiel 48:31 em diante, que ele diz assim: 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. 33. As suas 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. As suas 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naftali. Então eu fiz questão de ler este texto, irmãos, que está descrevendo, né, as 12 tribos de Israel. Mas o Senhor nos trouxe para a gente mencionar este texto de novo, porque temos um segredo que está escondido dentro deste texto, né? O Espírito Santo mostrava para nós que em cada um dos 4 versículos, né, que fala aqui, né, os grupos alinhados 3 a 3, né, das tribos, a gente vê no início dele a palavra que está precedendo a descrição das tribos é a palavra portas. Então Deus mostrava para nós que a primeira coisa que nós temos que observar é que quando Deus ele leva a revelação através de Ezequiel, ele está mostrando que para que cada tribo cumprisse o seu papel, para que cada escolha de Deus, né, para cada tribo que Deus tinha levantado, pudesse alcançar a sua condição de plenitude, que é o que Deus tem para nossas vidas hoje pela graça, o texto começa descrevendo isso através da determinação da palavra portas. Então Deus mostrava para nós que a primeira coisa que temos que destacar aqui para nós meditar é que a tribo só alcança e só entra na plenitude do reino quando a tribo se posiciona na frente da porta que Deus tem para ela viver. Então a porta é o segredo. Se eu estiver fora da direção e fora da posição onde está a porta que Deus tem para mim viver o milagre, ou viver a plenitude, aquela porta estará ali, mas eu não estarei diante dela. Logo, eu não poderei entrar
na plenitude das promessas. Então Deus começa a mostrar que o posicionamento de cada uma das tribos em relação a cada uma das portas é o segredo para que nós possamos alcançar a vontade de Deus. Tem muita gente que quer viver a vontade de Deus, mas ele está no oposto do que Deus chamou ele para fazer. Então a porta está de um lado, ele está do outro. Então o que vai acontecer? Quando a porta abrir, falando assim de um acesso que Deus pode dar, ele não entrará, porque ele não está diante daquela porta. Então Deus está mostrando que na vontade de Deus existe um posicionamento que Deus precisa que a gente esteja vivendo para que esta vontade seja realmente experimentada por nós. Então, se Deus tem para nós, se Deus tem para nós um determinado alvo e Ele quer abrir aquilo para nós, nós precisamos nos posicionar para entrar por esta porta, que fala de uma operação de Deus naquele momento que estamos vivendo, para que aquilo seja alcançado por nós. Então é por isso que muita gente aborta o plano de Deus, irmão? Porque a pessoa está vivendo numa posição que não é mais a que Deus queria que ela vivesse. Então a gente precisa entender esta realidade. Então quando a gente entende isso, a gente começa a entrar na condição de Deus cumprir o plano dele na nossa vida. Mas só isso é o suficiente? Também não. Então existe um segundo passo, existe um segundo princípio que nós precisamos respeitar para podermos tomar posse dessas portas e desses acessos que Deus quer nos dar. Qual é esse segundo passo? É que nós precisamos usar as chaves que são dadas por Deus para nós abrirmos essas portas. Então, quais seriam essas chaves? Então, a gente vai colocar aqui um texto em Apocalipse 21:12, que vai mostrar para nós como é que Deus quer revelar a forma e o processo que Ele usa para que a gente possa tomar posse dessas chaves. Diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então Deus vai mostrar para nós, irmãos, através do texto aqui, do versículo 12, que o primeiro segredo para nós encontrar as chaves que Deus tem para nos capacitar, é que o texto de Apocalipse 21:12 diz assim: nomes inscritos. Preste atenção nesta palavra. Então Deus está mostrando que os nomes não estavam escritos, os nomes estavam inscritos, ou seja, os nomes estavam sendo colocados para dentro das portas. Então o Espírito Santo nos mostrava que o fato dos nomes estarem inscritos, nas portas, significa que os nomes estão sendo relacionados ou revelados como sendo fechaduras espirituais. Por que eu digo isso? Porque a fechadura é o ponto aonde a chave acessa, onde a gente usa a chave para abrir. E o fato do nome estar inscrito mostra que o nome que está inscrito é a fechadura. Ou seja, é através desse nome que nós teremos acesso à fechadura da porta, e essa porta então pode ser aberta e Deus pode nos dar acesso àquilo que Ele quer nos dar acesso. Então é importantíssimo a gente entender isso. Inscrito quer dizer que está para dentro, a fechadura está dentro da porta. Então Deus está mostrando que num primeiro momento nós precisamos entender o processo de Deus, como é que Deus trabalha para nos dar aquilo que Ele tem em plenitude. Agora, a gente entende também, eu coloquei inclusive aqui na figura, que cada fechadura ela exige uma chave, e a chave não é qualquer chave, tem que ser a chave certa, porque se eu uso a fechadura tal com a chave errada, a chave é colocada até dentro da fechadura, mas ela não abre. Então Deus está mostrando que além de encontrar a fechadura, ou de entender o processo de Deus para abrir essa porta, a gente precisa encontrar não só a chave, mas tem que ser a chave correta, a chave que abre essa fechadura. E a pergunta
que nós vamos começar a entender aqui, e eu ilustrei isso aqui para nós meditarmos, é como é que eu entendo uma chave? Como é que uma chave tem condições de abrir uma fechadura? Bom, se a gente parar para refletir, isso aqui é uma coisa que não é difícil você conferir, a chave, ela é, na verdade, o inverso da fechadura. Vou repetir aqui para algum irmão que não entende esse conceito. A chave, aquele desenho que você tem na chave, né? Porque cada chave tem um desenho, né? Tem uma forma que ela é desenhada, e aquela forma é o segredo da chave que faz com que ela abra aquela porta. Então Deus mostrava para nós que a chave, ela tem que ser o inverso da fechadura. Por isso eu coloquei aqui no desenho um círculo escuro e um círculo claro. Então o círculo escuro, ele encaixa dentro do círculo claro, porque ele é o oposto. Ele é a mesma forma, mas do jeito inverso. Então se eu tirar essa forma aqui, né, do círculo escuro à esquerda, e eu encaixar ele no círculo da direita, vai encaixar direitinho? Vai, porque um é o ao contrário do outro, né? Se não for exatamente o oposto e o inverso, não dá para encaixar um no outro. Exatamente o que acontece numa porta. Você tem que ter na chave exatamente o inverso da fechadura. Por isso que a chave abre a porta. Então Deus mostrava para nós que o primeiro segredo dentro desta questão da chave é que nós temos que entender que a chave é o inverso do nome. Vou repetir aqui. A chave é o inverso do nome. O nome está inscrito, o nome é a fechadura. Bom, se eu quero abrir essa fechadura, eu preciso que eu tenha acesso a uma chave que é o inverso da fechadura. Em outras palavras, o inverso do nome. Então eu creio que está dando para entender a realidade que Deus está trazendo aqui para nós. E aí o Espírito Santo trazia para nós, irmãos, uma forma de ilustrar esta verdade, porque o Espírito Santo mostrava para nós que é exatamente isso que aconteceu com Jesus. É exatamente isso que foi vivido por Jesus. Como que podemos entender isso? Então eu coloquei aqui na nossa figura que o nome de Jesus, no original, né, da maneira que ele era chamado quando ele esteve aqui na terra, pelos discípulos, pelas pessoas, o seu nome no original é Yeshua ou Yeshua, né? A maneira de pronunciar pode ser um pouco diferente, mas é mais ou menos assim, Yeshua ou Yeshua, né? Então Yeshua é o nome de Jesus na língua original que ele era chamado. Na nossa língua é Jesus, né? Então essa é a identidade do nome de Jesus. E se a gente for pesquisar, né, um pouquinho mais sobre o nome de Jesus, a gente vai entender que o nome de Jesus, o significado dele, né, representa salvação. Então, o significado do nome de Jesus é salvação. Então, Jesus veio para salvar, né, para salvar toda a humanidade, e o seu nome, que foi dado pelo seu Pai, é a representação do que ele veio cumprir na terra. Ele veio salvar, né, para aqueles que aceitarem o seu testemunho, a sua oferta de amor. Ele teve, o primeiro propósito dele era a salvação. Então, Yeshua, o nome Yeshua é salvação. Porém, quando a gente olha para o nome de Jesus e para aquilo que significa, a gente pode, através dessa figura, né, mostrando ele no momento da crucificação, a gente pode perceber que ele era salvação, ele veio para salvar todo mundo, mas ele mesmo não pôde se salvar, ou ele mesmo não quis se salvar. Então, existe aqui uma contrariedade, né? Ele é salvação, mas ele mesmo não se salva, né? Ele é salvador, mas ele mesmo não se salva, né? Isso fica claro, inclusive, num dos versículos que está aqui no Mateus 27, versículo 42, onde um dos ladrões diz para ele assim, ó, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Então o ladrão questionou Jesus ali, né, da forma que ele
estava vendo Jesus crucificado ao seu lado, né, o ladrão que não foi salvo. Então ele questiona Jesus: você salvou tanta gente e agora não pode se salvar? Mas aqui é justamente que está o propósito de Deus, irmãos. Não é que Jesus não podia se salvar. Jesus até podia, porque ele pode todas as coisas. Mas Jesus, para cumprir o propósito da chave, você aprendeu que a fechadura é o nome que está inscrito. Então, o que é a chave? O inverso do nome. E o inverso do nome de Jesus, se ele é salvação, qual que é o inverso da salvação? A morte. Por isso que Jesus não se salvou. Ele salvou a todos nós, mas na cruz ele mesmo não se salva. Porque quando ele não se salva, ele toma posse, espiritualmente falando, das chaves. Ele precisava tomar posse dessa chave para abrir a porta da salvação para a humanidade. Então ele tem que fazer o quê? Ele teve que cumprir o inverso do seu nome. Se ele é salvação, qual que é o inverso da salvação? Estou mastigando para vocês entenderem. É morte. Então ele podia se salvar, porque ele tinha poder, mas ele não podia se salvar se ele quisesse tomar posse dessa chave, né? E quando ele não se salva, quando ele fala: a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou espontaneamente, né? Então ele produz a condição de tomar posse desta chave. E quando ele toma posse dessa chave, ele tem condições de abrir a porta da salvação para nós. Então a gente começa a entender, irmãos, que o projeto de Deus para nós, preste atenção nisso que Deus está me mandando falar aqui. O projeto de Deus para nós depende, primeiro, do posicionamento. Segundo, da chave. Nós precisamos tomar posse da chave. A chave que vai dar acesso, né, à porta que vai ser aberta por essa chave para que nós conquistemos o acesso àquilo que Deus tem para nos dar. Então é por isso que Jesus não se salva, porque ele toma posse dessa chave. Então a gente precisa também, em alguns momentos, viver a realidade do inverso do nosso nome, para que aquilo que Deus tem para nós seja conquistado e legitimamente validado no reino espiritual. Então a gente conclui que a chave, ela é o inverso do nome. Então Deus vai trabalhar para que nós tenhamos acesso a essa chave. E aqui o Senhor trazia para nós que o Espírito Santo mostrava a realidade dos ministérios, né? O cargo que a gente tem como proposta de Deus, né? Para alguns Deus quer que ele seja um missionário, para outros Deus quer que ele seja um apacentador, um pastor, para outro Deus quer que ele seja um evangelista, para outro Deus quer que ele seja uma pessoa que vai fazer missões, né? Fazer um trabalho de resgate de vidas, enfim, cada pessoa tem uma proposta ministerial, né? E esse cargo que a gente vai pleitear, que a gente luta para viver, esse cargo ele tem um nome, né? Não estou falando só das determinações dos ministérios, mas eu estou falando daquilo que a gente vai representar na igreja, né? Então Deus muitas das vezes ele vai trazer para nós a revelação do que ele quer de nós, né? Tem gente que foi chamado para esse trabalho, para aquele trabalho. Então aquele cargo que a gente vai vamos dizer assim, buscar da parte de Deus, ele tem um nome, ele tem uma representação que é nominal, né? Só que se a chave é o inverso do nome, presta atenção nisso aqui, irmãos, é muito importante isso aqui. Se a chave é o inverso do nome, isso significa que nós precisaremos, por um momento, assim como Jesus era a salvação e não pôde se salvar, né, não quis se salvar, nós precisaremos, por um momento, ficar sem o nome. Por quê? Porque se o nome é a fechadura, e Deus tem aquele nome, aquele cargo, aquela função para nós para alcançar aquela posição, nós precisaremos negar o nome. Por quê? Porque a chave é o inverso da fechadura, né? Deus está trazendo isso aqui
trazendo agora a relação com o nosso ministério. E por que é importante ficar sem nome? Primeiro, porque a gente conquista a chave. Segundo, porque quando você não tem um nome, você é colocado na condição de ser trabalhado em qualquer função. Quando a pessoa diz, você é isso, então você vai querer fazer só aquilo. Mas quando você não tem ainda uma determinação ministerial, quando você ainda não está associado a um nome, você tem a condição de ser uma pessoa que vai cumprir qualquer função. Você põe o cara para poder dirigir o culto, ele dirige. Você põe o cara para ficar na porta, ele fica. Você põe a pessoa para fazer um outro trabalho ali na igreja, ele faz. Por quê? Porque ele está, a princípio, sem nome. Ele está sendo colocado de uma forma genérica, vamos dizer assim. E essa condição de ficar sem nome, se ela é respeitada por um tempo, se a gente sabe ficar sem nome, se a gente sabe ficar no bastidor, se a gente sabe ficar sem essa honra, né? Deus está mandando falar isso para alguém, a gente alcança a condição de depois Deus nos dar o nome. Jesus era a salvação, mas não salvou a si mesmo. Então é isso que Deus está mostrando para nós. A gente vai ganhar a condição de ter posse da chave se a gente souber ficar no anonimato, ficar sem a representação do nome por um tempo. E é isso que traz a chave para nós. Por isso que tem muita gente, deixa eu falar uma verdade aqui, tem muita gente consagrada muitas das vezes na carne, e tem muita gente consagrada antes da hora. O cara está sendo consagrado, mas ele está sendo consagrado fora do momento que Deus queria consagrar. Resultado, ele recebe o nome antes da hora. Quando ele recebe o nome antes da hora, ele perde a condição de tomar posse da plenitude das chaves. Porque ele não está devidamente preparado para cumprir aquela missão. Então você dá para ele um nome, você intitula ele, diz que consagrou ele a algum ministério, mas na verdade não era o que Deus queria. Não era o que Deus tinha para aquele momento. Isso não é raro a gente ver, tá? Isso não é raro a gente ver. Então a gente começa a entender, irmãos, que ficar sem o nome por um tempo, por um período, é uma bênção. É, na verdade, um propósito de Deus que nos salva das tentações, né? Coloquei aqui de novo que, por exemplo, a proximidade, que foi uma coisa que foi experimentada por Lúcifer, a proximidade com o trono fez ele cobiçar o trono. Então tem gente que às vezes não tem o cargo, não tem o nome, mas a pessoa, ela quer sair na foto sempre do lado do pastor. Tudo que ela fala, não, pastor é meu amigo, pastor é não sei o quê. Então ela não está nominada, mas o pastor está sempre junto com ela e ela está sempre querendo aparecer junto com o pastor. Resultado, ela quer ganhar nome através do ministério do pastor. Então esse propósito também atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque a gente viu e trouxe aqui de novo a figura que essa proximidade faz mal. Essa proximidade dentro de um contexto que não é necessária, ela pode nos fazer mal, porque a gente vai começar a receber nome, vai começar a receber a condição de ser visto, sem, na verdade, ser algo que vai nos beneficiar. Isso vai atrapalhar. Isso vai trazer para nós uma representatividade fora de propósito, fora do tempo de Deus. Então essa proximidade foi o que gerou a cobiça em Lúcifer. Essa proximidade perto do teu líder, perto do teu pastor, e você ainda não está preparado, mas você está sempre querendo aparecer junto com ele. Isso aí vai produzir em você um sentimento que não é bom para o teu ministério. Porque mais cedo ou mais tarde o inimigo pode tentar você e você vai começar a questionar. Tá, eu estou sempre perto dele, estou sempre junto com ele, e por que eu não posso estar no lugar dele? Entende? E aí que surgem as cobiças, que surgem as demandas, que surgem as dificuldades. Porque a pessoa está tão perto, mais um pouquinho ela acha que ela é a pessoa, que ela está na mesma condição da pessoa. Mas ela não está. Ela não está na vontade de Deus para ser e assumir aquela posição. Só que ela, de tanto andar perto, ela acha que pode assumir. E isso produz uma situação que vem contra nós, que vai trazer para nós uma condição de rebelião. A gente vai se rebelar, né?
De tanto Lúcifer olhar o trono, ele falou, não, daqui a pouco é eu que tenho que sentar aí, porque na verdade eu estou tão perto, só falta mais um passo e eu sento no trono. Então isso aí é perigoso, irmão. Isso aí traz para nós uma condição de destruir o nosso ministério. Tem muita gente que já foi destruída por causa disso, viu? A pessoa até assume a posição, até derruba às vezes o outro lá que também não tá preservando o seu ministério através da oração, através da consagração. Mas tanto um quanto o outro acaba caindo. Então isso é importantíssimo, você e eu parar para meditar e focar, né? Focar no tempo em que Deus quer que você esteja sem nome. Porque o inverso da fechadura é a chave. Deus quer que você tenha essa chave. Deus quer te dar essa chave. Então deixa Deus trabalhar em você no anonimato. Deixa Deus te fortalecer. Por isso que essa visão, irmão, de evangelho que dá curtida, só aparece, né? Isso é o que a pessoa quer. Ela quer nome, quer visibilidade, né? Mas isso aí atrapalha o que Deus tem. E em algumas situações até inviabiliza, né? Porque a pessoa simplesmente ela destoa, ela sai fora do que Deus tinha e ela acaba se perdendo. Então nós vamos começar a entender, irmãos, que Deus tem um processo para fazer você ser levantado. Deus tem um processo para você poder evitar a rebelião. Deus tem um processo para poder te estabelecer dentro do ministério que Ele quer te usar. Isso é algo que precisa ser compreendido, precisa ser bem avaliado e precisa ser principalmente respeitado. Tem muita gente, vou repetir, que foi consagrada errado. Foi consagrada ou pelo homem, ou até tem o chamado, mas foi consagrado no momento errado. E quando isso acontece, irmão, você está destruindo a vida do teu obreiro. Estou falando para algum pastor aí. Você está destruindo a vida do teu obreiro, você está destruindo a vocação dele, porque você está fermentando nele um fermento que não era para estar ali. A Bíblia deixa bem claro que o fermento leveda toda a massa, né? Isso está escrito. Então a gente tem que deixar o pão puro, né? Tipo do pão asmo, sem fermento. Então a gente não pode fermentar as pessoas. O que é fermento? Vai fazer crescer, né? Mas se cresce errado, né? Existe até um pão aí que a gente conhecia da região que eu nasci, chamava pão que eles usavam um negócio chamado bromato, que o pão era grande, ele era viçoso de ver, mas na hora que você ia comer, ele não tinha aquele sabor, ele era um pão meio oco. Então ele cresce, né, com um negócio que na verdade, entre aspas, faz crescer, mas na verdade, na hora que você vai provar, na hora que as pessoas vão provar daquele ministério, não tem gosto de pão, tem gosto de outra coisa, tem gosto de bromato, né? Então Deus está dando aqui dessa forma, tô expressando a maneira que Deus tem ministrado no meu coração. Gênesis 32, 28, nós vamos ver algo que Deus vai trabalhar na vida de Jacó, para que Jacó se torne o que ele se tornou, né? Um instrumento da manifestação da vontade de Deus. Diz assim: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, irmãos, aqui a gente vê um momento em que Deus troca o nome de Jacó, ele acrescenta, né, o nome de Jacó ao nome Israel, né? Ele dá um nome novo para Jacó, podemos dizer assim. E quando Deus faz isso, quando Deus dá um nome novo para Jacó, nós podemos entender que Deus está dando um nome que espiritualmente seria o inverso do nome original que o seu pai havia lhe dado. Então Israel é um nome que espiritualmente é o inverso do nome Jacó. Por quê? Porque Deus precisa dar o inverso do nome para nos dar a chave. Você já entendeu isso aí, né? Então o seu pai lhe dá o nome de Jacó e Deus dá um nome para ser o inverso, para dar a chave para Jacó, que agora espiritualmente ele é atribuído ao nome Israel. Então Israel é o nome que simboliza o inverso de Jacó, para você entender. É a chave de Deus
para que Jacó abra as portas, né? Aquilo que Deus tem para ele dentro da sua vontade. E aqui o Senhor trazia para nós, irmãos, né, que isso vai fazer com que Deus guarde, né, o ministério de Jacó, porque nós colocamos aqui no slide que o ministério de Lúcifer foi dado para que ele guardasse, né, o acesso ao trono de Deus. Então, a primeira coisa que Deus faz com Israel, quando ele dá esse nome novo para ele, é que Deus está dando uma condição de Israel permanecer o quê? Santo. Então Israel agora seria guardado da cobiça, guardado do erro, guardado do pecado. Então Deus dá esse nome para ele para simbolizar isso. Um acesso à santidade, para que ele entre na santidade de uma forma maior. E essa santidade não permita que Israel, né, que era Jacó e agora se chama Israel também, não permita que ele caia na condição que Deus não quer, né? Isso é importante a gente entender. O versículo 12 ainda de Apocalipse 21, ele traz um segredo para nós. Ele diz assim: tinha grande e alta muralha. Então Deus começa a mostrar que para entrar na cidade celeste só pode ser pela porta, porque a muralha é muito grande, ela é muito alta e muito grande. Então Deus está dizendo, ó, é pela porta, senão não entra. Primeira coisa que dá para entender. A outra coisa que o Senhor dá para nós aqui entender é que Deus está mostrando que Deus dá um nome para Jacó, Israel, então Deus reconhece esse nome, então é uma chave. Só que Deus mostra aqui que do lado da porta, né, ele diz assim, ó, 12 portas e junto às portas, ou seja, associado às portas, estava presente 12 anjos. Então Deus mostrava que tinha uma chave que Deus deu para Jacó, que Deus reconhecia, porque o nome que Deus dá para Jacó, que é o Israel, quando esse nome é pronunciado, Deus reconhece esse nome. Agora o Senhor mostra que também os anjos que estavam junto às portas, eles também precisavam reconhecer o nome, ou seja, a chave, para que Jacó, ou para que Israel pudesse passar. Então Deus mostrava aqui para nós, irmãos, que viver a realidade de alcançar esta chave é uma realidade, inclusive, de salvação, né? Deus me trazia, só para você meditar, vou deixar para você pesquisar, Deus me trazia que lá em Gênesis capítulo 2, versículos 22 e 23, ou 23 e 24, o Senhor mostrava para nós que quando Deus expulsa Adão do jardim, que ele entra na condição de pecado e Deus expulsa ele, a Bíblia diz que Deus coloca anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus, lá no Gênesis já, no primeiro ser humano, Deus expulsa ele para fora, e quem é que Deus bota na porta do jardim para guardar o acesso à árvore da vida? Deus bota anjos. Aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, está aparecendo a mesma realidade. Aparecendo junto às portas anjos. Então Deus está mostrando que quando a gente der de frente com a porta, a gente precisa do nome que o Senhor nos dá para que o anjo possa ler este nome e abrir a porta para nós. Então não é só Deus que tem que reconhecer a chave, mas os anjos também, né? A gente já estudou em outras lições que o nosso ministério ele faz parte do plano de Deus, e dentro do plano de Deus, Deus usa os anjos para participar do nosso ministério. Então os anjos estavam junto às portas porque os anjos iriam ler e validar ou não a entrada. Então Deus está mostrando, se a gente não tiver, né, a chave que é representada pelo nome que o Senhor tem para nós como chave, nós não teremos acesso à eternidade. Nós não teremos acesso à salvação. E aí você pode se perguntar, tá, pastor, mas qual é o nome que os anjos reconhecem? O nome que os anjos reconhecem é o nome do Senhor. Porque ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então o nome que os anjos reconhecem é o nome de Deus. É o nome de Deus que vai ser colocado, né, para nós. Então os anjos têm que ver esse nome em nós. Se esse nome não estiver em nós, os anjos não abrirão a porta. Os anjos não darão acesso
né, a cidade santa, para que nós sejamos capazes de entrar pelas portas. Entende isso? Então você precisa ter o nome do Senhor na sua vida. Eu preciso ter o nome do Senhor na minha vida. Por quê? Porque o nome do Senhor é o que o anjo vai ler e vai então dar acesso para que aqueles que são dignos da salvação, que colocaram o nome do Senhor nas suas vidas, né, que deixaram com que Deus trocasse a sua vida antiga pela vida representada pelo seu novo nome, vai ser essa pessoa que vai ter direito de entrar na cidade pelas portas. E aqui o Senhor trazia para nós, né, para nós vermos como que Israel contém, né, o nome do Senhor. Nós vamos ver agora, usando a perícia da linguagem, nós vamos entender como é que Deus colocou o nome dele dentro do nome Israel. Nós vamos entender isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando nós fizemos a comparação que Jesus é salvação e ele para alcançar a chave, ele viveu o oposto, né? Ele viveu a morte. Nós estamos falando do nome de Jesus no original. Então é muito importante entender isso. Nós estamos falando do nome de Jesus no original, né? E no original, só para você entender, o hebreu ou o judeu, ele escreve ao contrário. Nós ocidentais escrevemos da esquerda para a direita, mas o judeu, ele escreve da direita para a esquerda. Então, para nós fazer a leitura, para nós entender a maneira de ler o nome Israel e entender como é que Deus colocou o seu nome no nome Israel, nós vamos ter que entender a forma que Deus vai nos revelar para poder entender o nome dele. Primeiro segredo aqui é que nós temos que ler ao contrário. Nós temos que ler ao contrário. Então, de vez de eu ler Israel, eu vou ter que ler da direita para a esquerda, né? E não da esquerda para a direita, como a gente costuma ler. Então, a primeira coisa é esse segredo. A segunda coisa que nós vamos ter que entender é que quando a gente for ler o nome Israel ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda, nós precisamos fazer uso da conjunção da consoante com a vogal. Então nós temos que ler a consoante com a vogal e não ler somente letra a letra. A gente tem que ler a partir da sílaba, né? Então a gente tem que pegar a sílaba e ler sílaba a sílaba ao contrário. Porque se a gente ler letra por letra, ficaria assim, ó, Learze, né? Tô lendo aqui o nome e estou pronunciando para você. Ficaria Learze, mas assim não está correto, porque eu estou lendo letra por letra. Mas a gente, para entender uma linguagem, a gente precisa entender as sílabas. O que é sílaba, pastor? É a junção de uma consoante, por exemplo, o L e o E, né? Por exemplo, no caso aqui no final do início da palavra, lendo ao contrário. Então, ao invés de eu ler o L e o E, eu vou ler o E e o L. Eu vou ler ao contrário, vou ler a sílaba. Então, se eu ler ao contrário, olha como é que o nome de Israel vai ficar. Usando o vocábulo da sílaba, que é o que produz som. O nome de Israel, ao contrário, vai ficar El Raiz. O nome vai ficar El Raiz. Se você pegar o nome Israel e você ler ao contrário, agora usando a questão da sílaba, você vai ter o L e E, só que se você ler ao contrário, fica El. Ao invés de você ler o L e o E primeiro, você lê o E e o L depois, né? Fica El. Você vai ter, no nome Israel, você vai ter o A e o R. Se você ler ao contrário, vai ficar RA. E se você ler o SI e você ler ao contrário, vai ficar IS, né? Então, se você ler ao contrário, ele vai ficar Is. Então, você tem que o nome que aparece no inverso, né, no inverso de Israel, é El Raiz. Aí você vai perguntar, tá, pastor, mas o que isso tem a ver? O que significa El Raiz? Por que o nome de Deus está aí? Porque nós trouxemos aqui, irmãos, que o nome de Deus
no Antigo Testamento, ele era também identificado pela sigla El. Nós temos alguns exemplos desse nome que ele aparece tanto no início como no fim. Né? Por exemplo, Elohim. Então tem El, né? El, e aí forma a palavra Elohim. El Shaddai, o El está presente também. Elion, o nome El está presente. Então é Deus dentro do nome. Então El significa Deus. Nós temos, por exemplo, nas palavras Betel, Israel e Ismael, que a gente viu que Ismael também tem um projeto de Deus para os árabes ali, né? A gente falou sobre isso na lição de número 15, se não me engano. Então o nome El aparece no fim das palavras, Betel, Israel, Ismael. Então o nome El, ele representa Deus. Então quando a gente olha de novo para o nome de Jacó, né, que foi colocado como Israel, e a gente faz a interpretação desse nome, que aparece El Raiz, a gente entende que Deus, o El, é a raiz de Jacó. É isso que Deus está mostrando. O El, o Deus eterno, é a raiz, ou seja, é a base que sustenta, né, Jacó. Por quê? Porque raiz, o que é? Raiz é aquilo que sustenta a árvore. Nós não somos os justos. A Bíblia diz que o justo é como a árvore plantada, né? A Bíblia diz assim. Então, se nós somos justos do Senhor, nós somos como árvores plantadas. E quem é que sustenta essas árvores? A raiz. E quem é que é a raiz dessas árvores? O El, o Deus eterno. Então, Deus é a raiz que nos sustenta. Deus é a raiz que nos dá base para nós ficarmos de pé. Então aqui começa Deus mostrar por que o nome de Deus está aparecendo no inverso do nome Israel. Porque El é a nossa raiz. Só que aqui o Senhor vai trazer para nós justamente a confirmação daquilo que a gente viu. Deus nos colocava aqui, coloquei através de uma figura, que Deus nos chamou para testemunhar o Evangelho. Deus nos chamou para falar de Jesus, né, para cumprir Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então Deus nos chamou, né, resumidamente assim, para nós colocar o nosso propósito na terra, Deus nos chamou para falar, para testemunhar o Evangelho. Em outras palavras, conforme a figura aqui, Deus nos chamou para falar às multidões. Deus nos chamou para pregar para as multidões. Então Deus nos chamou para que as multidões nos tivesse como um espelho da graça de Deus. Então Deus vai levar com que a gente seja muito conhecido, muito visado, muito, vamos dizer assim, muito notado. Então Deus nos chamou para aparecer. Em outras palavras é isso, Deus nos chamou para aparecer. Então o propósito de Deus para nós é testemunhar o Evangelho, aparecer diante das almas com uma palavra de evangelização. Muito bem. Só que isso, irmãos, conforme eu coloquei aqui, é o símbolo do microfone, né, e a multidão atrás, nos dá o quê? Notoriedade. Nos dá visibilidade. Né? Só que você aprendeu, né, nessa lição você já aprendeu que isso é o projeto, isso é o propósito. Isso é aquilo que cumpre o propósito. Só que nós entendemos que se esse é o propósito, se Deus quer abrir essa porta diante de nós, a porta da evangelização, nós precisamos da chave. E você já entendeu também que a chave é o inverso da fechadura. Então, se a fechadura, que é por onde a gente abre essa porta, né, por onde Deus nos dá acesso a essa verdade, a esse testemunho que Deus vai usar a gente para dar, ela é a aparência, ela é algo que tem a ver com aparecer. Então, se isso é verdade, para nós conquistar a chave, que é o inverso disso, é o inverso da fechadura, Deus vai nos levar a desaparecer. Deus vai nos levar a ser uma raiz. Deus vai nos levar a ficar escondido. É isso que Deus está mostrando. Então Deus vai nos ensinar a desaparecer porque Ele quer produzir uma chave que abre a fechadura, que é o inverso, que nos fará aparecer, nos fará testemunhar. Entende isso? Então Deus mostrava por que o El é a nossa raiz. Porque a raiz fica o quê? Escondida dentro da terra, ninguém vê. Então se a raiz está escondida dentro da terra,
A raiz está como algo que desapareceu, como algo que não é visto. Pregar, todo mundo vai te ver, mas para você conseguir a chave é o inverso. Então você vai ter que ficar escondido. Estou mastigando aqui para os irmãos entenderem. Então, para Deus me usar, para Deus te usar, primeiro Ele vai fazer você aprender a ser raiz. Você precisa desaparecer. Você precisa ficar fora dos olhares humanos, porque a raiz está para baixo da terra. Ninguém vê raiz. Ninguém vê aquilo que está dentro da terra. Então é isso que Deus vai produzir, né? Por isso que o elo é a nossa raiz, né? Nós vamos ver daqui um pouquinho, né, mais amplitude dessa revelação. Mas o elo é a nossa raiz porque Ele quer nos ensinar a ser raiz. Primeiro Ele vai agir dentro de nós, o elo vai agir dentro de nós para nos fazer como raiz, para nos preparar como raiz. Por isso que eu falei que esses ministérios que é consagrado cedo, o camarada está tendo visibilidade, mas o que Deus quer não é isso. Deus quer que ele esteja no anonimato, que ele esteja oculto, que ele esteja uma raiz, né? Que é isso que é importante. Então a gente vê aqui em João, capítulo 14, versículo 17, que diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, olha agora, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Deus está mostrando que o Espírito Santo ninguém pode ver. Em outras palavras, o Espírito Santo ele é como uma raiz. Então o El é a nossa raiz mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode ser visto. Entende isso? Então o Espírito Santo não podendo ser visto, ele está na condição de anonimato. Eu posso sentir o Espírito, mas eu não posso ver. Então é isso que Deus está mostrando. Por isso que para mim me identificar com o Espírito Santo, eu tenho que num primeiro momento me tornar uma raiz. Eu tenho que num primeiro momento não ser visto, para que eu entre na dimensão do Espírito e eu me encontre com o Espírito. Se o Espírito está na dimensão onde os homens não podem ver, e eu vou para a dimensão onde os homens também não podem ver, eu me encontro com o Espírito lá. É lá que é o endereço do Espírito. Então os homens não vão me ver, mas Deus vai me ver, porque eu estarei na dimensão do Espírito. Então isso é importante. Isaías 53, versículo 2, agora vai mostrar o Senhor Jesus também sendo identificado da mesma forma. Ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então Deus está mostrando que Jesus, profeticamente anunciado por Isaías, né, Jesus estava sendo colocado na condição de raiz. Note o detalhe. Jesus estava sendo apresentado como uma raiz, e uma raiz de uma terra seca. Então a gente vê que Jesus também estava entrando no mesmo tipo de ambiente onde o Espírito foi revelado. A diferença, irmãos, é uma só. A diferença é que Jesus ele é chamado de raiz com Z. E a revelação do nome de Jacó, né, é raiz com S. E o que isso implica? Isso implica que Jesus, aqui conforme Isaías 53, 2, ele era a raiz de uma terra seca. Então primeiro, Deus vai fazer você desaparecer e mais, Deus vai te secar. Por que Deus vai secar? Porque Deus vai tirar a água, ou seja, Deus vai tirar os teus recursos. Porque do que a árvore vive? A árvore vive da água. Se você colocar água, você está dando recurso para a árvore ficar de pé. Então, primeiro Deus vai tirar os recursos. A raiz é uma raiz de uma terra seca. Por quê? Porque Deus vai secar a tua raiz, ou seja, a tua humanidade, né? Porque raiz com Z está sendo referido a Jesus. Jesus se fez homem. Então, a Bíblia diz que
É raiz de uma terra seca porque Deus vai secar os teus recursos para que a raiz com S, o Espírito, seja derramado sobre você. Para que o Espírito seja as águas do Espírito que vai saciar a tua raiz e vai fortalecer a tua estrutura como árvore. Então é por isso que Jesus ele aparece como raiz em Isaías 53:2, mas é raiz de uma terra seca, porque quando Deus seca, quando Deus tira a água natural, tira o recurso natural, Deus manda a água do Espírito, e a água do Espírito vem para suprir essa terra seca. Entende isso? Então Deus também está fazendo o inverso. Primeiro ele seca para depois derramar as águas. Qual que é o inverso das águas? A sequidão. Então por isso que Jesus vem como raiz de uma terra seca. Jesus está se identificando com aquilo que eu e você precisamos viver, né? Se você ainda não viveu, Deus permitirá que você viva. Então Deus ele vai secar para depois fazer o inverso, para depois ele regar, para depois ele trazer as águas. Então é importante entender isso. E como é que isso é confirmado em Isaías 53:2? Isso é confirmado porque a Bíblia diz: não tinha aparência nem formosura. Em outras palavras, não tinha algo que chamasse os nossos olhos para a visibilidade. Não é que Jesus não tinha aparência. Ele estava ali, mas como ele estava profeticamente aqui, Isaías está descrevendo ele machucado pelos açoites, então ele estava o quê? Ele estava como algo que não é notado, não é algo que as pessoas querem ver, porque ninguém quer ver uma pessoa deformada, ninguém quer ver uma pessoa que está machucada. Então ele estava, pelas suas machucaduras, ele estava perdendo visibilidade, justamente aquilo que Deus mostrou que acontece com a raiz. A raiz ela tem que ficar o quê? Fora das vistas. Ela tem que ficar desaparecer, né, para os olhos naturais. E Jesus, sendo machucado pelos açoites, ele ia perder a aparência, logo ele estava perdendo visibilidade. Aí ele diz assim, confirmando: olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Estava ali, ele poderia ser visto, mas ninguém queria ver. Ninguém se agradava de ver. Então a gente vê que essa raiz da terra seca que representa Jesus, que é a descrição profética do que Jesus viveu, essa raiz, ela está não só sendo confirmada mais uma vez como raiz, mas ela também está sendo confirmada como alguma coisa em que as pessoas viram o rosto, ou seja, que as pessoas não querem ver. Então está dentro do mesmo propósito que Deus tem mostrado da raiz com S. É uma raiz que é ignorada pelos homens, ou seja, que desaparece para os homens. E é isso que é importante. Então Deus está mostrando para nós, irmãos, que tudo que Deus preparou para o seu ministério, para a sua vida ministerial, passa pelo processo da raiz. Primeiro você tem que ser como Jesus. As pessoas não desejarão te ver ministrar, não desejarão te ver se apresentar. Não haverá aparência em você e nem formosura. Deus, vou usar um jargão aqui para você entender, né? Deus vai fazer você ficar feio, para que as pessoas não te notem. Ah, pastor, mas é de Deus? Para você ficar uma raiz com Z, para que depois a raiz com S, que é o Espírito, venha com as águas e produza em você a abundância das águas. E então, depois, você começará a crescer e aí você vai aparecer. Então Deus está mostrando este princípio aqui, irmãos. Um outro detalhe que me chamava a atenção, um detalhe muito interessante, que o Espírito Santo me trazia, se você observar a raiz, você vai ver que ela tem várias vertentes, né? Você tem vários podemos dizer assim, vários galhos, né? Não é um galho, mas eu estou usando assim, várias raízes que estão se dispersando na terra, né? Uma raiz vai para cá, uma outra raiz menorzinha vai para lá, dessa raiz maior sai uma raizinha menor que vai mais embaixo na terra. Então você tem as raízes indo em várias direções. E se você olhar para o martírio de Jesus, você vai perceber que exatamente assim Jesus foi açoitado, né? Quando usaram o chicote tinha vários ramos, várias ramificações. Então o instrumento que foi usado para chicotear Jesus, para fazer o Senhor Jesus passar por essa fase, né, do martírio, a Bíblia mostra
e a história também, que eles tinham 7 ou 9 pontas no chicote. Então quer dizer que o chicote também se parecia com uma raiz, né? O chicote se parecia com uma extensão da raiz, porque ele tinha várias posições, né? A raiz tem raiz para tudo que é lado aqui na Terra, né? Tem raiz para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita. O chicote também tinha as pontas do chicote para todos os lados. Então a gente vê que até a forma que Jesus foi martirizado mostrava que Deus estava de fato marcando Jesus e confirmando Jesus como uma raiz. E por que isso é tão importante? Né? Por que isso é tão importante? Porque Deus vai mostrar para nós que nós vamos entender no Filipenses capítulo 2, versículo 10, nós vamos entender que o nome do Senhor, né, o nome de Jesus, tudo se dobra diante desse nome, né, todo joelho vai se dobrar, e a Bíblia diz que isso tem que acontecer em 3 ambientes: nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, usando a visibilidade na terra, uma raiz não tem visibilidade na terra. Então, só por isso daí a gente já confirma o que nós já temos visto, que a raiz tem que desaparecer. Mas tem um outro detalhe aqui que confirma isso também. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o testemunho e o joelho iria se dobrar nos céus e também debaixo da terra. Então, nos céus, os anjos são os instrumentos de Deus. E os anjos não são vistos. Os anjos estão como algo que não dá para ver. E aquilo que está debaixo da terra também não dá para ver, como eu falei. Então o que está nos céus e o que está debaixo da terra não dá para ver, mostrando que o que está apoiando o testemunho na terra é alguma coisa que está acima e abaixo, e tanto que está acima como que está abaixo é algo que não dá para ser visto. Então Deus está mostrando assim, ó, se você vai falar na terra onde as pessoas vão te ver, você tem que ter o apoio de Deus como raiz, o elo tem que ser a raiz dentro de você, não dá para ver, e os anjos que participam do nosso ministério também não dá para ver. Então eu tenho o apoio dos anjos e o apoio de Deus na minha raiz. Ambos não dá para ver. Então aquilo que não dá para ver está me apoiando na figura dos céus e está me apoiando na figura da raiz, para que depois eu vá na terra e testemunhe sobre o nome do Senhor. Então Deus está mostrando que de várias maneiras, de várias formas, a gente pode entender que Deus, ele realmente cumpre a sua palavra. Uma outra coisa que dá para entender é que quando Maria recebe a visita do anjo, ela estava escondida no esconderijo do Altíssimo. Não é assim que a raiz está? Ela está escondida no esconderijo da terra, né? A raiz está escondida dentro da terra. Então a gente fala que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo não dá para ver, né? E a Maria estava sozinha, logo ninguém viu, somente ela. Mas como ela estava em espírito, ela estava na condição de entrar no ambiente em que o anjo atua. Então ela vê o anjo. Entende isso? Você vai ver a ação de Deus quando você estiver no espírito. Quando você estiver na ação do espírito, na ação sobrenatural de Deus. Então você vai estar escondido para os homens, mas Deus estará te vendo. Por isso que Maria vê o anjo. Ela estava em espírito, o anjo vem na dimensão do espírito, ela estava ali e Deus então manda o anjo e ela vê o anjo, né? Porque ver anjo é uma coisa meio rara, assim, não é para qualquer um e não é toda hora que se vê anjo. Então ela vê o anjo por isso, porque ela estava escondida em Deus, ela estava escondida como se fosse uma raiz dentro da terra, né? Ela estava aprisionada na vontade de Deus. E por isso ela pôde ver o anjo, que também não pode ser visto, mas estava também no ambiente do Espírito. Então a gente entende por que a chave é o inverso do nome. Aqui a gente entende. A chave é o inverso do nome, porque eu preciso me negar, eu preciso desaparecer, eu preciso sumir para depois Deus me apresentar como um pregador, como um orador,
como um palestrante da palavra, não importa, como um pregador, né? Então eu preciso viver o inverso para Deus me dar um acesso completo à realidade da porta que Ele quer abrir para mim. Por isso que nós entendemos que o nome El Raiz começa a fazer todo sentido para nós, porque Deus precisa ser a nossa raiz. Eu me encontro com Deus a sós, né? A raiz se encontra, né, a sós dentro do solo, não tem ninguém ali, porque ninguém está vendo ela, né? Por isso que nós temos que estar dentro desta realidade para poder alcançar a porta que o Senhor tem para nós. E isso é importante, irmãos, não só para este plano, né? Eu já falei sobre isso, mas estou sentindo de falar de novo. Isso é importante para a eternidade. Deus precisa nos preparar, né, para ir para a eternidade. Por quê? Porque a eternidade é uma coisa que também não dá para ver. Então, se você quiser só ser visto, você está num plano. A eternidade está em outro plano. Então, não vai ter como você ir para lá, porque você quer só visibilidade. Agora, se você aprende a se esconder em Deus, se você aprende a ser raiz, se você aprende a ser seco, para que depois o Espírito te regue com as suas águas, então você entra na dimensão oculta, na dimensão que as pessoas não têm acesso, só você e Deus. Então você estará apto para ir para a eternidade, que é a dimensão que também não dá para as pessoas ver. Amém? Então isso é uma coisa importante que nós precisamos entender. Deus só vai te dar a autoridade do título, do nome do ministério que Ele tem para você, se primeiro você aprender a se esconder nele. Primeiro você aprender a crescer para baixo. Raiz cresce para onde, irmão? Deus está dando outra coisa aqui para mim. Raiz cresce para baixo. Às vezes a gente está indo só para baixo. Está indo só para baixo. Está indo só para baixo. E busca Deus e é só prova. Busca Deus, né, e é só luta. E esse fato de ir só para baixo, humanamente é derrota. Humanamente é sofrimento. Humanamente é perca. Mas para Deus é crescimento. Está percebendo a diferença do evangelho para o mundo? O mundo pensa que o crescimento é só para cima, né? E a raiz cresce para onde? A raiz não cresce para cima, a raiz cresce para baixo. Por isso que tem gente, irmão, que é mais provada, mas é justamente essas pessoas que são mais provadas que vão ser mais usadas, né? Jesus, ele foi provado pelos açoites, foi provado pelos escárnios, foi provado pelas palavras de blasfêmia contra Deus que fizeram contra ele, foi provado pela gusparada que ele tomou, foi provado pela cruz e pela humilhação da cruz. Tudo foi provação para Jesus ali. Mas justamente ele que é a expressão exata daquilo que Deus tem para apresentar para nós como revelação de Deus. Então ele só cresceu para baixo, né? Ele começou crescendo para baixo quando ele estava lá no Sinédrio, não queriam ele lá. Quem sabe você está numa igreja e está querendo a aprovação da igreja. Estou falando para alguém aí. Mas você não tem que ter a aprovação da igreja. Você tem que ter a aprovação de Deus. Entende isso? Então Jesus foi pregar lá no Sinédrio. O que os pastores na época que fizeram? Não quiseram ele lá. Porque eles não queriam ouvir a mensagem dele. Então ele ficou o quê? Ele ficou fora da visibilidade da igreja da época. Né? João Batista, que foi levantado para falar da vinda do Senhor. João Batista vivia onde? No deserto, sem visibilidade nenhuma. Ele não estava dentro de uma igreja para todo mundo dizer para ele, ó, grande João Batista. Não era assim. Ele estava lá no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. E ele ia comendo, ia ficando escondido dos homens, até que daqui a pouco ele aparece lá no Rio Jordão, batizando. E aí o Senhor Jesus aparece diante dele e ele batiza Jesus também. Então, a gente tem que entender, irmão, que está faltando João Batista hoje em dia. Está faltando raiz seca. Tem muita raiz cheia de água, mas a água que ela tem é a água dela. Ela cresce nela. E Deus precisa nos ensinar, né, o caminho de crescer para baixo. Sabe por que tem muita alma que não foi alcançada? Porque muitos crentes não querem crescer mais. Eles querem só inchar, mas não quer crescer. Quando você ora, você não se coloca de joelhos? Quando você se coloca de joelhos, você não se volta para baixo? Né? Paulo não dizia que ele se colocava de joelhos diante do Pai? Ele mostrou para nós que isso é padrão de Deus, mesmo para um pregador como Paulo. Então a gente entende
que Paulo estava o quê? Orando e com o rosto voltado para o pó, para baixo. Aonde é que a raiz nasce? Para baixo. Ela não nasce na terra indo para baixo. Quando eu oro de joelhos, eu não estou me voltando para baixo? Pois é. Então é o que Deus está falando, irmão. Nós estamos precisando aprender a crescer para baixo. Deus está mandando eu falar isso para alguém aí, para algum pastor, para algum líder de algum trabalho. Você precisa orar mais, irmão. Você precisa se colocar mais na presença de Deus, se humilhar mais. Você precisa crescer mais para baixo, irmão. Porque você está querendo crescer só para cima. Você quer só trabalhar para Deus, pregando para as pessoas te ver. Mas precisa crescer para baixo. E quanto mais você cresce para baixo, mais Deus te levanta em cima. Porque o inverso da chave é a fechadura. E o inverso da fechadura é a chave. Então se você quer aparecer em cima, então você precisa da chave que está onde? Embaixo. Deus está mandando falar isso para alguém aí que precisa entender isso aí. Então Deus coloca aqui 2 segredos, né? Deus vai nos dar um título, mas Deus precisa nos dar a chave. Então Deus está mostrando para nós. E aqui eu coloquei uma figura, irmãos, que representa um outro segredo de Deus para nós. O outro segredo é que quando eu tenho a chave e a chave entra dentro da fechadura, a chave fora da fechadura ela é visível, mas dentro da fechadura ela é desaparecida, ela não aparece mais. Então a raiz dentro da terra desaparece, né? Mas é aí que ela cresce, né? Porque a raiz não pode crescer fora da terra. Então quando ela está dentro da terra é que ela está crescendo. Quando a chave está dentro da fechadura é que ela está abrindo. Perceba o detalhe. Quando ela está fora da fechadura, ela até tem poder para abrir, mas ainda não abriu. Quando é que ela abre? Quando ela se esconde dentro da fechadura, assim como a raiz se esconde dentro da terra. Então Deus mostrava para mim que muitas viradas no nosso ministério, muitas viradas nas nossas vidas, elas ocorrerão quando nós estivermos em oração, quando nós estivermos em jejum, quando nós estivermos crescendo para baixo. A gente está crescendo para baixo, crescendo para baixo, crescendo para baixo, e é naquele momento em que a chave está dentro da fechadura que a porta se abrirá. Né? Como eu falei na lição anterior, Jó orava pelos seus amigos e Deus muda a história dele. Ele estava o quê? Olhando para baixo. Com certeza estava de joelhos orando. Né? E aí Deus muda a história dele. Quer dizer, a chave estava dentro da fechadura. A fechadura é aquilo que Deus tem para você, o nome que Ele te deu, para você exercer. Mas quando você está olhando, né, para as pessoas e não está olhando para a fechadura, não está buscando para baixo, né, usando a linguagem que Deus está dando aqui, você não está dando condições das portas se abrirem. Então é isso que Deus está ministrando aqui. E para nós terminarmos, irmão, em Apocalipse 21, versículo 13, o Senhor ele diz assim: 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então Deus mostra em Apocalipse 21, 13, ele mostra o quê? Só as portas. Né? Ele mostra só as portas. Por quê? Porque Deus está mostrando que Ele tem uma nova história para nós. Ele tem o acesso, né, para nós. Então Ele fala da porta. Agora, Ele não cita nem fechadura e Ele também não cita a chave. Por que Ele não cita fechadura e chave? Porque a fechadura representa o nome. Deus tem algo para te dar que Ele ainda não revelou. Deus tem algo para fazer que Ele ainda não te mostrou. Então a fechadura está escondida dentro da porta, você tem que buscar. E a chave Ele também não fala, porque a chave é o exercício da tua fé em cima do projeto de Deus, da fechadura. Você é a chave, a tua busca é a chave. Entende isso? E a fechadura é o teu projeto. E quanto mais você entra dentro da fechadura, mais você descobre acerca do teu projeto. E quanto mais você busca, mais você se torna a chave. Entende isso? Então você pode transformar e abrir essa porta. Então Deus mostra 3 portas a leste, a norte, a sul e a oeste, mostrando que Ele tem porta garantida para todas as tribos. Mas Ele está mostrando que, assim como a chave fica escondida dentro da fechadura, assim Deus no versículo não revelou, ou seja, Ele escondeu, né, dentro dessa porta a fechadura e também a chave que ali vai entrar, para que você entenda que o que Ele tem de melhor ainda está escondido. O que Ele tem de melhor ainda vai ser revelado. Amém?
Então era isso que Deus trazia para nós. Cada um tem que fazer aquilo que Deus quer, né? Cada um tem que buscar aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida, porque Deus, ele vai revelar, irmão, a vontade dele para você, mas ele vai revelar a vontade dele para você de acordo com a busca que você faz. Se posicione, coloque-se como uma chave, cresça para baixo, porque a chave se esconde na fechadura, se esconde no projeto de Deus. E quando você estiver entrando, buscando para baixo acerca da vontade de Deus, as suas raízes vão crescer, a sua chave vai aumentar e mais cedo ou mais tarde essa porta vai se abrir. Amém? E aí você se tornará um poderoso instrumento nas mãos de Deus, como Deus tem planejado que você seja. Um grande abraço a todos e eu vou ficando por aqui, na graça e na paz do Senhor. Amém.